Quando você assistir a uma criança investigando um inseto, desmontando um relógio ou curiosa com qualquer coisa, atenção! Você pode estar diante de um pequeno cientista. É claro que nem todo mundo nasce cientista, mas a curiosidade é tempero fundamental para quem quer investigar o mundo do conhecimento. E quando se tem um cientista na família, como estimular essa curiosidade? Quando será que se percebe que essa pode ser uma escolha profissional? E o que fazer para encaminhar esse pequeno aprendiz às grandes descobertas ou às pequenas mesmo, que também são super importantes? Hoje a gente conversa sobre cientista na família e os nossos convidados são Guilherme Simões Reis, cientista político, Márcia Chame, bióloga, e Gerson Lima Silva, cientista, diretor científico da FAPERJ, e cientista também, né, Gerson? Eu quero começar com você, primeiro, para a gente fazer uma breve observação sobre qual é o cenário para quem é cientista no Brasil hoje. Na realidade, eu diria que a gente, né, que a situação, né, no momento parece que está mais difícil. Mas eu diria, se a gente olha uma janela um pouco mais longa, como nos últimos 5 anos, 10 anos, a ciência no Brasil cresceu muito. Então, na realidade, eu acho que não devemos muito a nenhum lugar do mundo, né? Porque cada lugar tem suas dificuldades, né? Hoje, por exemplo, um cientista nos Estados Unidos, um doutor nos Estados Unidos, ele tem muita dificuldade de encontrar uma posição na academia. Quando comparado ao Brasil, isso é relativamente mais fácil. Então, na realidade, eu diria que, obviamente, a gente tem os nossos problemas, mas eu acho que trabalhar em ciência é uma coisa impressionante, né? Você é pago para fazer uma coisa que você gosta. Para buscar sua curiosidade, Para buscar sua curiosidade. Eu diria que é o melhor emprego do mundo, você ser cientista. Como é que você se descobriu com essa curiosidade maior para ser cientista? Na realidade foi lá atrás, né? Eu morava num bairro muito pobre, tinha muito poucos livros em casa e na época eu comecei a buscar, querer, né? Eu tinha muita dificuldade pela fonte de conhecimento e acho que foram 2 fatores na realidade. A primeira foi realmente buscar, tentar entender, como acho que toda criança na realidade é um pequeno cientista, né? Claro que depois em algum momento os interesses vão para diferentes áreas. Mas, e fui ajudado, obviamente, por ter uma professora que também me incentivou muito na época, chamada escola primária, e aí buscava informação. Então, me lembro que eu caminhava, às vezes, 2 quilômetros para ir numa banca de jornal para comprar, por exemplo, uma coleção, já foi falado outras vezes por vários cientistas, né, que também usaram, que era chamada Os Cientistas, né? Então, a gente tinha os experimentos, etc. Então, acho que tudo isso vai incentivando e, obviamente, né, fui me direcionando E hoje trabalha realizado, né? E apesar de ter feito medicina, acabou que a busca pela medicina foi mais para fazer a pesquisa na área biomédica. Muito bom. Márcia, você tem lembranças de você pequena explorando já a ciência? Como é que isso chegou para você? Eu acho que o meu caminho é um caminho um pouco diferente, né? Enfim, eu sou bióloga e trabalho hoje no espaço natural. Meus pais eram alpinistas, foram alpinistas. Então, desde muito criança, o mundo natural, andar no meio do mato, biodiversidade, que é o seu foco hoje, né? E hoje eu estudo biodiversidade. Sempre foi uma coisa das férias do dia a dia. Então, em casa, tinha um animal que tinha qualquer problema, a gente levava a gaivota para casa para cuidar, para fazer todas essas coisas. Por sorte, né, tinha um avô das minhas primas, né, que não era meu avô, avô das minhas primas, era médico, foi até presidente aqui do Instituto Oswaldo Cruz, e ele trazia para mim os barbeiros para eu levar para a escola, para mostrar para as pessoas. Então, essa vivência na natureza sempre foi uma coisa que foi muito importante na minha vida e que me fez buscar esse caminho de entender esses padrões, né? Mais do que um grupo, uma espécie, uma coisa... O que eu queria saber era como é que funciona esse mundo, como é que é a dinâmica disso, né? Não, nunca vou descobrir, né? Mas essa é a busca do cientista, que é a busca de sempre, né? Isso é ciência.
É lindo isso. Agora, Guilherme, você também está na busca de entender como é que funciona esse mundo, no caso, na política, que eu acho que é uma coisa bem complexa também. Claro. E antes disso já era jornalista, né? Assim, a curiosidade está permeando aí nos 2 projetos profissionais da sua vida, né? Esses básicos, vamos dizer assim. Como é que é para você se ver cientista, político? É um tanto diferente da ciência biológica, da ciência médica, enfim. Claro. Inclusive, a minha ideia original não surgiu quando criança ser cientista. Sempre fui muito curioso, claro, né? Mas, justamente, era um ótimo aluno de português, então eu pensei, vou ser jornalista, que eu vou poder escrever bastante e informar as pessoas, né, sobre o que acontece. E a verdade é que o trabalho de jornalista foi muito instável, muito desemprego, e você não escrevia realmente de forma aprofundada, eram notinhas minúsculas e que estão sendo cortadas por causa do espaço, né? E acabou que eu passei por várias áreas, eu fui jornalista de editoria de polícia, produção de conteúdo na internet, assessoria de empresa de vôlei de praia, nada a ver com política, né? E um colega meu tinha dito que queria fazer mestrado em ciência política. Eu pensei, tá aí, eu gosto tanto de política, né? Por que não? E foi aí que eu entrei, né, com política. E acho que a ciência política é uma ciência, sim, ainda que sem o mesmo nível de certeza, objetividade, neutralidade, né? O ser humano é muito complexo, tem muitas coisas, né, além que a gente tem que levar em consideração, mas a gente pode, sim, ter um método mais rigoroso, né? Então, é um grande debate se é uma ciência ou não é uma ciência. Eu acredito que é uma ciência, sim, que pode ser feita de forma científica, sem a pretensão de uma neutralidade, né? Vocês têm cientistas na família e, assim, a família de vocês teve um papel determinante nessa trajetória profissional? Estimulou? Como é que foi para vocês? Não, eu não tenho, né, meus pais não são cientistas nem avós, né? Agora, a geração, os filhos, né? Como são 4 filhos, né? Então, tem uma que está terminando o doutorado em História, né? E a mais nova que quer ser cientista, acabou de entrar para Física e já trabalha com astrofísica. Mas dá um orgulho na família também, né? E a minha esposa, né? A minha esposa é cientista, né? Também cientista, já foi pró-reitora, inclusive, da universidade, atua muito, também membro da Academia Brasileira de Ciência. Então, acaba que a casa é muito ciência, né? Em todos os aspectos, não só bom, né? As ciências mais voltada para a nossa área, né? Mais a física, a política, e os outros filhos, um é ligado à computação e o outro trabalha em cinema. Então, acaba tendo um bom centro de discussões, né? Discussões, deve ser rico. A discussão de Natal deve ser boa, né? E como é que foi para você, Márcia? Na verdade, a minha família também não é uma família que veio de imigrantes de vários lugares do mundo, né? Mas a gente não tem nenhum cientista na família, a não ser, esse avô das minhas primas, que a gente tinha, né, aí um certo contato. E hoje, a minha família é muito, né, diferente. Meu marido é engenheiro eletrônico e, na verdade, trabalha com aplicação de ciência, porque trabalha com robôs submarinos e tal, mas não tem essa carreira de cientista, né? E os filhos, na verdade, um trabalha com animação 3D e junta ciência, e o outro atleta radical de kitesurf. Então, acho que a família é muito mais uma família aventura dentro né? Tanto a aventura subaquática quanto a aventura da exploração do mundo digital e essa coisa do mundo natural que eles sempre acompanharam muito. Todo mundo gosta muito dessa busca, desse entendimento e da conservação da biodiversidade. Que bom, que bom. Acho que daqui para frente as próximas gerações vão como, né, a família dele. Eu acho que, mas não era ciência, não era uma coisa que vinha da família. Não foi uma hereditariedade necessariamente, né? Comigo também não. Eu acho, sim, que obviamente, você ter muitos livros em casa, ter muito debate político em casa, a tendência vai ser, quando tiver meus filhos, não tenho filhos, a tendência é eles se interessarem, claro, né? Mas eu sempre tive muito apoio, o livro que eu queria comprar, meus pais compravam, me colocaram em curso de idiomas, né? Se quiser fazer curso, sempre tive muito espaço para fazer o que eu quisesse, né? E para aguçar a minha curiosidade.
Mas não tem nenhuma tradição. Eu sou o primeiro doutor da família, primeiro professor universitário da família. Não tinha Alguém tem que tradição. começar essa trajetória aí, né? Mas é engraçado, porque eu me lembro assim, quando eu falei para o meu pai que eu ia fazer biologia, e ele olhava para mim e falou assim, minha filha, o que você vai fazer com isso? Você vai trabalhar onde? Ele nunca disse Alguém não. tem que fazer isso, né? Ele nunca disse não, ele em nenhum momento ele desestimulou, mas na cabeça dele isso era uma coisa... Que profissão é essa, né? O que você vai fazer? Onde você vai trabalhar? Né? Isso era uma coisa difícil de entender. E volta e meia as pessoas não emendam, né? Mas vai ser o quê? Vai ser professor? Até nessa questão, né, também só como eu optei por fazer medicina, então causava um estranhamento muito grande, porque desde cedo eu tomei a decisão de fazer pesquisa. Então todos, inclusive os próprios colegas na faculdade não entendiam. Mas você vai tratar proteínas? Não entendiam, né? Porque, mas você é médico. Especialmente porque eu vinha de... Enfim, era a primeira pessoa da família que estava fazendo um curso universitário, um curso de medicina, e ia abandonar. Então, obviamente, você encontra, acho que o jovem muitas vezes encontra, acho que é a questão da biologia, ou matemático, ou físico, quando, né, seguem o talento, né? Quando na realidade a gente deveria estimular. Eu acho que... É a realização pessoal também, né? Exato. Agora, eu vou trazer um exemplo que eu acho legal, a gente ir ao laboratório, a gente vai ver uma cientista ali pesquisando, não é uma ciência como a ciência política, mas acho que a gente poder materializar isso ali e conversar mais um pouquinho também sobre essa importância do professor, né? Que você disse que te trouxe também uma inspiração, que eu acho que é um personagem importante dessa trajetória do todo cientista, né? Então, no próximo bloco, a Cláudia, uma neurocientista, mostra um pouco do dia a dia dela pra gente. A gente volta num instante, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre cientista na família. Agora você vai conhecer a Cláudia. Ela é neurocientista e mostrou um pouco do dia a dia dela pra gente. Quando ela era bem pequena, 8, 9 anos, nós tínhamos um imóvel comercial na frente, a nossa casa, e alugamos essa sala para um laboratório de análise, né? E ela pequenininha, nos seus brinquedos, nos seus passatempos, ia lá na loja, na sala, perguntava o que era aquilo, aqueles instrumentos. Acredito que ali foi o início de tudo que depois viria a acontecer mais tarde, né? Eu me interessava demais pelaquela atividade de análises clínicas, que era um laboratório que tinha na frente da minha casa. Tinha uma janela no jardim que tinha na casa que dava para esse laboratório. Então eu passava muito tempo observando, e daí a bioquímica que trabalhava lá me chamava para eu olhar no microscópio o que ela olhava. Às vezes ela pegava algum bichinho, algum inseto, colocava no microscópio. E eu, a partir daquele momento, eu sempre tive certeza de que eu queria ser igual a ela. Meu pai não queria que eu fizesse farmácia. Por quê? Porque nós sempre queríamos que ela tivesse uma profissão rentável. Advogado, engenheiro, médico. E quando ela teve que mudar para o Rio para trabalhar aqui? Nós ficamos muito preocupados com ela, mas seguiu carreira, foi para frente e hoje nós estamos muito satisfeitos, orgulhosos, né, dela. Cláudia, o que vocês desenvolvem aqui? Então, o nosso laboratório trabalha com doença neurodegenerativa. Então, a gente tem várias abordagens diferentes para estudar essas doenças neurodegenerativas. Sempre com enfoque em doenças que acometem a memória e comportamentos emocionais dos indivíduos, né? Esse é um teste que a gente utiliza muito aqui no laboratório, um teste comportamental para avaliação da memória, onde a gente põe o animal a explorar dois objetos iguais, né? A tendência de um animal normal, que tem uma memória íntegra, é explorar igualmente os dois objetos. Num segundo momento, depois de ele ter explorado por um tempo esses dois objetos, a gente troca um objeto, né? Põe um objeto diferente, e a tendência do animal é explorar mais tempo o objeto novo, porque ele lembra que ele já explorou o antigo, então ele vai explorar mais tempo o objeto novo.
O animal que tem um prejuízo de memória, nesses modelos de doenças neurodegenerativas que a gente induz aqui no laboratório, ele não vai explorar por mais tempo o objeto novo. Isso mostra que ele tem um prejuízo na memória. O pesquisador na sociedade ele tem um papel muito importante, né? Porque a ciência ela transforma a sociedade o tempo inteiro, e não só nas áreas biológicas e biomédicas, que é a área que eu atuo, né? Então a gente tem ciência em tudo quanto é lugar da vida da gente, né? Então a ciência ela torna a vida dinâmica, né? Ela modifica conceitos, né? Aprimora conceitos que são relevantes para o dia a dia das pessoas, né? E ela faz a vida não ser estática. Apesar da definição de ciência ela ser uma coisa meio abstrata para a população, mas a população usufrui da ciência o tempo inteiro. Fernanda é uma jovem cientista também, né? Eu sou uma aprendiz ainda. De onde surgiu esse desejo de ser cientista? Na verdade, assim, eu gosto muito de estudar. Então eu escolhi uma carreira que eu pudesse, assim, estudar pro resto da vida. Eu acabei me decidindo por fazer biomedicina, porque eu, assim, sou muito sonhadora, né? Então eu pensava, assim, que eu poderia trabalhar estudando doenças e, assim, contribuir para a sociedade. Na sua família tem outros cientistas? Não, eu vou ser a primeira. Você tem umas 2 irmãs, né? Tenho 2 irmãs. Ninguém seguiu também a carreira? Não, a minha irmã mais velha, ela é corretora e cuida do negócio do meu pai hoje em dia. E a minha irmã do meio, né, é advogada e tem um escritório de advocacia. Mas todas têm muito orgulho de ter uma irmã cientista. Eu tenho um clube de veteranos lá em Pissarras, que ainda jogam futebol, e sempre falo, olha, minha filha é neurocientista, está lá no Rio de Janeiro, então isso é orgulho para a gente. O que é que modificou na sua vida? A minha criação foi muito conservadora e religiosa. Hoje em dia eu tenho um pensamento mais científico, né? Apesar de achar que cada vez que, quanto mais estudo, mais acredito em Deus, né? Acho que tem uma coisa entre o céu e a terra, mas mudou muito o meu jeito de pensar, da maneira com que eu fui criada, eu modifiquei muito ao longo desses anos. A ciência, para mim, significa uma inquietude, uma busca constante pelo novo. Estamos de volta conversando sobre cientista na família. Os nossos convidados são Gerson Lima Silva, diretor científico da FAPERJ, Guilherme Simões Reis, cientista político, e Márcia Chame, bióloga. A gente viu no bloco anterior a Cláudia, né, que é uma neurocientista, e ela fala algumas coisas que eu achei bem, vou dizer assim, acho bonito ver um cientista apaixonado pelo que está fazendo, e uma das coisas que eu achei interessante é ela dizer que tem uma inquietude, uma busca constante ali pela descoberta, né? E ela fala também que tem uma médica que a inspirou, e a gente no bloco anterior à matéria, a gente falou da questão do professor, né? Essa inspiração, ela é essencial, o professor para a ciência é fundamental. Vocês lembram de um professor que tenha dado, o Gerson já falou logo no comecinho do programa, né? Que lembra de um professor que em algum momento deu um estalo, assim, ou pelo menos deu vontade de seguir ali aquela... Como é que foi para você, Márcia? Você tem esse guru em algum momento? Com certeza. Eu acho que eu sempre digo, até para os meus alunos, porque eu sou professora também, que eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte, especialmente na universidade, porque eu fui aluna dos cientistas que foram caçados pela ditadura e que foram acolhidos pela Universidade de Santa Úrsula, onde eu estudei. Então, todos eles faziam parte de um curso de graduação. Então, a gente tinha pesquisadores de altíssimo nível, né? Formando a gente ainda muito jovem. Então, assim, tem professores que eu me lembro que foram, assim, fundamentais na minha vida. Hugo Souza Lopes, que é o maior especialista em moscas do mundo, que falava isso. Minha filha, eu faço o que eu gosto, ainda me pagam por isso, né? E que faziam a gente estudar muito. Eu tive um professor da Marinha, porque no meu início da minha carreira eu achava que eu ia ser bióloga marinha, depois tudo mudou, que foi a pessoa que mudou a minha vida. Ele mudou. Eu vim parar na Fundação Oswaldo Cruz fazer hoje o que eu faço por conta de uma intervenção dele, e era uma pessoa que sempre me fazia estudar muito, muito, muito. Aliás, acho que essa é uma característica super interessante, né? Os professores que sempre nos apertam, que fazem a gente dar o melhor na gente, que nos criticam, acho que são essas pessoas que fazem a gente crescer,
né? Eu sempre digo isso, tive muita sorte. Numerei 2 pessoas, né? Esse da Marinha era o comandante Ferraz, que hoje até é a base da Antártica da Marinha, mas tive muitos outros. Uma madre, que estudava especialista em ecologia, doutora em ecologia, mas era uma madre, e que levava a gente para o campo e fazia a gente estudar muito e trabalhar e buscar informações e dizer que, na verdade, a ciência, a única coisa mostra para a gente que quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar, né? Quanto mais a gente acha que sabe alguma coisa, a gente descobre que a gente não sabe muita coisa daquilo, né? Agora, Gerson, a FAPERJ tem muito esse papel, né, de estimular a ciência, no caso, no estado do Rio de Janeiro, né? Como é que é ser diretor de uma instituição que tem meio que esse papel, né, de estimular o professor, de estimular o projeto? Foi um caminho natural até chegar na FAPERJ, né? E na FAPERJ também foi um pouco isso. Lidei com várias situações, sempre lidei com situações em que me foi colocado algumas opções, como foi apoiar, por exemplo, o programa de cotas da UERJ, que estava iniciando. Então, olha, eu fui selecionado pela cota da vida. Então, eu acho que nem todos, né, a sorte, né, a cota da sorte ali, eu acho que é importante. E aí, né, isso tem sido eu tenho procurado, dentro das limitações em todas as áreas, né? Então, algumas coisas eu me orgulho muito, entre elas, por exemplo, apoiar os pesquisadores jovens, como, por exemplo, a professora Cláudia Figueiredo, que a gente conseguiu fixar aqui no Rio de Janeiro, né? Vindo de um outro estado, muitas outras, como ela, tem pessoas, pesquisadores que são excelentes, né? Que são, isso é o futuro do país, da ciência do Brasil. Uma roda que não pode parar, né, Gerson? Que não pode parar, tem que seguir rodando. E, claro, a gente também tem que incentivar que isso se replique. Acho que a maneira de se replicar é tentando descobrir esses talentos. Então, entre outras coisas, a gente já fez, a gente estimula muito programas de projetos, né? A gente tem muitos editais voltados para divulgação científica, melhoria do ensino, etc., né? Mas alguns são assim que a gente obriga realmente, entre aspas, né? O cientista, né? A gente tem 2 programas, né? O cientista do nosso estado e o jovem cientista do nosso estado, acho que a Cláudia é jovem cientista do nosso estado. Então, a gente exige desses pesquisadores que ganham esse auxílio, que felizmente não foi tá mantido, a gente é uma luta todo mês, né? Conseguir pagar a folha de bolsa, etc. Mas que a gente estimula que eles façam uma atividade nas escolas públicas. E de início alguns, mas isso vai me tirar, eu não sei fazer isso. E na verdade hoje há praticamente uma unanimidade que é uma atividade não só que eles gostam, eu acho que alguns não fazem uma por ano, fazem 5, 10. Me lembro o professor Luiz Davidovich, mas eu vou ter dificuldade de explicar computação quântica para esses meninos, eu não consigo explicar direito para os alunos da graduação da física. É diferente, Até que ele começou a fazer, atualmente o Luiz é o brilhante, né? Quase prêmio Nobel, atual presidente da Academia Brasileira de Ciências, e ele foi várias vezes, né, em várias escolas, inclusive Pedro II, os alunos adoram. Então, os alunos adoram cientistas, né? Agora, até só para que eu estou curiosa aqui, porque no bloco anterior o Guilherme me trouxe a questão de professores, que você é professor e adora ser professor. Sim. Não foi? Você teve algum professor, pode ser até na sua graduação de ciência política, na sua especialização, enfim, você teve algum professor que você perceba que te ensinou a ser professor de alguma forma, que você se inspirou nele? Porque hoje você com certeza inspira muitos alunos, né? Tomara. Eu imagino. Eu fico encantado com a ideia de transmitir conhecimento, de trocar conhecimento, de motivar os alunos a espalharem conhecimento, né? O meu caminho, como eu disse, eu não fiz uma graduação em ciência política, são poucas, inclusive no Brasil até hoje, né? As ciências sociais é mais comum, ciências políticas são pouquíssimas. A minha é a única da região sudeste, na Unirio. Mas eu fiz em jornalismo, mas que, apesar de ser uma outra área, uma área não tão acadêmica, era uma área muito de humanidades, né? Com muitos... Um curso com... A gente tinha sociologia, ciência política, filosofia, economia, tinha tudo. E ainda tinha uma grande gama de disciplinas eletivas que nós podíamos pegar. Então, certamente, eu fui buscando o caminho sempre de
de abrir, né? De abrir o leque. E aí eu tive algumas professoras muito importantes, inclusive de eletivas que eu fiz, né? Tinha uma professora que depois eu fui descobrir que era a Adriana Viana, que eu fui descobrir que era antropóloga, mas me deu aula de história. E aí era uma disciplina totalmente diferente, era a visão que o Ocidente tem do Oriente. Então, já uma forma de antropólogo pensar na história, né? Então, já fica muito mais difícil, as coisas não são tão óbvias, né? Como é que a gente pensa o outro, né? E transforma o outro. Ao mesmo tempo, tinha uma professora, Alessandra Aldê, que é uma cientista política importante, e aí eu tive uma disciplina de comunicação e política. Então, já tinha ali uma sementinha, de certa forma, de pensar que era uma trajetória possível, né? Uma mistura boa, né? Então, eu, infelizmente, tenho que terminar o programa, gente. Foi pequeno para o tamanho da ciência, né? Assim, para a gama de possibilidades. Eu quero dizer para vocês que eu fico extremamente inspirada em todas essas possibilidades que vocês representaram aqui hoje, porque realmente é instigante, né? O conhecimento é instigante e acho que a gente vai ter que fazer outros programas para poder realmente se aprofundar e dar o espaço merecido que a ciência tem, né? Ela tem esse espaço, é merecido, é dela e ninguém tira. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e para uma próxima oportunidade também. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a você por acompanhar a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet, um dos nossos canais parceiros. Na nossa página no Facebook, você pode rever o programa, mandar sugestões de assunto e dar a sua opinião. Curte lá, compartilha a sua história com a gente. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!